Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do Conectarium para a gente falar de que semana, que mês, que ano de 25, cheio de eventos que a gente está vivendo, a gente está sentindo. Eu brinco que 25 começou, chegou chegando o ano de calendário e agora a gente fala no famoso Ano Novo Astrológico, quando o Sol ingressa 0 grau de Áries, começando uma nova volta na roda zodiacal. Vamos conversar um pouco sobre isso. Se você está entrando por esse vídeo, meu nome é Denise Carvalho. Se você está de volta, seja muito bem-vindo de volta. É sempre uma honra a gente conversar, trocar. Você que comenta, que compartilha, o seu like é muito bem-vindo. Considera se inscrever. E vamos continuar na nossa jornada aqui de março. Que mês marcante. Mês de eclipse, gente, é sempre um marco, uma inflexão. Mas eu preciso contextualizar para a gente pensar nos aspectos como um todo. Tal como quando a gente analisa um mapa, e eu acho que é uma das partes difíceis da gente explicar a astrologia, porque ela é absolutamente sistêmica. Eu não posso, e é um erro que a gente incorre muito, né? De falar, olha, só dando um exemplo de mapa, já dou o exemplo aqui do nosso contexto coletivo agora. Eu não posso só falar assim, eu tenho lua em tal signo, em tal casa, dissociado do resto do mapa. Por isso que é complicado, às vezes alguém pergunta, olha, eu tenho o meu Marte em Virgem, ou eu tenho a Lua em Capricórnio. Isoladamente, a gente não dá para analisar, porque a gente precisa pensar naquele sistema como um todo. Da mesma forma, agora, a gente está falando de um ano novo astrológico dentro de uma série de outros eventos importantes que a gente precisa considerar. Então, lembrando aqui na jornada, o ano novo acontece, primeiro de tudo, entre eclipses, né, pessoal? A gente está nesse final de ciclo e começo de ciclo. Vou deixar vários cards e vídeos aqui para não entrar nesse detalhamento, apesar da gente vai falar de novo sobre Áries e Peixes, por conta até do mapa do equinócio, mas a gente está entre eclipses, estamos com 2 planetas retrógrados, 2 importantes, tanto Mercúrio, a nossa parte de comunicação, de pensamento, de decisões, idas e vindas, e no sentido de relacionamento e economia, que é a parte de Vênus. Eu acho, vocês sabem que eu sou muito otimista e eu vou completar, né, o porquê que eu, apesar de otimista, acho que a gente está vivendo uma das grandes tensões mundiais desde a Segunda Guerra Mundial, e eu vou explicar isso melhor no vídeo sobre Saturno e Netuno, que para mim é o grande tema de 2025 e 2026, e vamos colocar isso dentro desse contexto agora. E eu acho que justamente por ser um período de extrema tensão, é que a gente precisa se renovar, é que a gente precisa vibrar positivamente, a gente precisa pensar que ciclo é esse que a gente quer começar agora, aproveitando esse ingresso, essa saída das águas piscianas que representam o fim, e o ingresso do Sol como um grande marcador, o nosso, né, o astro rei, ingressando no seu signo de início, signo de fogo, um signo exuberante de Áries. Só lembrando da impermanência, né? O tempo todo a gente está falando sobre impermanência, sobre oscilação, a gente fazer as pazes sempre com, nunca a gente para de vibrar algo relacionado à mudança, nunca. Então a gente precisa ter isso no histórico, né? Gente, lembrando um pouquinho por que é o equinócio, né? A gente está totalmente ligado com a natureza, com as 4 estações, então o equinócio marca o início da primavera no hemisfério norte e do outono no hemisfério sul, mas especificamente este equinócio de março, onde o Sol ingressa a 0 de Áries, que é aqui o ponto vernal que a gente fala, né? Onde a eclíptica, o movimento aparente do Sol, cruza com o equador celeste. A gente tem esse ponto de intersecção e começa a nova roda zodiacal. Então tudo está alinhado com as estações do ano. E lembrando, né, eu vou explicar da etimologia do equinócio, dias e noites iguais, não sei onde eu coloquei aqui a etimologia, já ela aparece. Mas a gente tem, então, o Sol incide, né, perpendicular, no topo da nossa cabeça, até os trópicos. Né? Então, até o trópico de Câncer e até o trópico de Capricórnio, que inclusive passa pelo Brasil. No equinócio, ele está incidindo diretamente no Equador. A gente também não pensa sobre isso, né? A gente, na região próxima ao Equador, nós vemos o Sol como uma roda gigante, né? Ele tem um ponto que está bem acima da nossa cabeça.
Nas regiões polares, para quem mora nas regiões polares, eles enxergam a passagem do Sol como se fosse um carrossel, né? Então, por isso que alguns dias ele nem chega a nascer ou se pôr, né? Ou tem o Sol da meia-noite, enfim. São diferentes pontos de vista. Aqui no equinócio, incidindo bem sobre o Equador, a gente tem os dias e noites, é o dia e noite igual no equinócio, né? Então, do latim, não vou saber pronunciar direito, mas o equus, né, igual, e nox, noite. Noites iguais, dias e noites iguais é o que representa esse início. É meio que o luz e sombra está dividido ao meio, né? Tá igual a quantidade de luz e sombra para que a gente possa começar esse novo ciclo. Depois vai oscilando a quantidade de dia e de noite. Mas aqui no equinócio, especialmente esse, a gente marca o início do novo ciclo com essa quantidade igual de luz e de sombra. E aí a roda zodiacal, como eu falei, segue o seu novo ciclo, certo? Gente, essa relação das estações do ano, das trocas, isso é contemplado desde que o mundo é mundo. Então a gente vê esses sítios arqueológicos espalhados pelo mundo, onde há sempre um diálogo com o céu. Em diversas civilizações, desde o Egito, lá 3.000 anos antes de Cristo, até os nossos dias, e hoje talvez menos, a gente talvez não se perceba o quanto a gente precisa dessa conversa com o cosmos, né, com esse grande relógio, esse diálogo com o cosmos, e as estações vão marcando esses ciclos e esses monumentos feitos a partir, né, vários cálculos e evidências de que estão posicionados para ter uma posição específica nos equinócios, nos solstícios também. Então é super interessante a gente pensar qual é a nossa relação com o cosmos. E até o nome aqui, conectário, a gente conectar essa ideia de pertencimento a algo maior. E diante de períodos de crise, eu acho que esse pertencer a uma ordem maior nunca foi tão necessário e a gente precisa estimular isso em nós. A gente precisa vibrar e precisa usar essa energia, é o meu convite, né, ariana, de início, de ação, para que a gente comece coisas interessantes e possa lidar em meio a tudo isso, né, de inflexões que a gente vem comentando tanto. Já cobri aqui essas partes. Então, lembrando que a gente está sempre falando desse sistema, como eu comentei, a gente está fazendo uma fração, a gente está fazendo um recorte, falando do mapa do Ano Novo Astrológico. Sim, é muito importante, ele marca um novo ciclo, apesar da gente ter esses grandes eventos, especialmente as conjunções, a que está se aproximando Saturno-Netuno, como grandes marcadores de tempo. Até porque a gente vai ver que o mapa do ano, né, o mapa do Ano Novo Astrológico, ele tem os aspectos marcados para todo mundo no céu, porém a gente pode tirar, eu vou mostrar aqui alguns exemplos, a gente pode tirar para diferentes localidades e a gente vai ver que há uma diferença de percepção do mapa do Ano Novo astrológico, né? Enquanto que as grandes conjunções, elas marcam coletivamente, como a gente vem comentando, né? Saturno, Plutão lá em janeiro de 20, a Covid marca mundialmente para todo mundo. Saturno, Netuno, que a gente vai falar um monte dela, última vez a queda do Muro de Berlim lá em 89. Então, marca uma história dessa geopolítica no mundo. Tem um vídeo saindo do forno, se você não se inscreveu, se inscreve para você não perder, que eu estou fazendo toda essa análise desses ciclos Saturno, Netuno, para a gente estar aqui atento e poder entender esse momento onde há tanta troca geopolítica, onde está tantas coisas mudando de lugar, onde a gente tem diluído essas estruturas. E é importante a gente pensar sobre isso no mapa do ano astrológico também, até porque vocês vão ver que para o Brasil e para alguns lugares do mundo a gente tem uma posição de destaque dessa conjunção Netuno-Saturno. Vamos lembrar sempre que a manifestação ela é uma junção de céu e terra. Por isso eu sempre falo do empreendedorismo pessoal e da gente criar junto com o universo, usar qualquer tipo de energia para construir. A gente é construtor, gente. A gente pensa, a gente age, a gente conecta com algo maior. A gente não pode ser passivo porque a gente foi trazido aqui com faculdades, com capacidades. Então, para que algo se manifeste, a gente olha o céu, claro, mas tem a nossa parte aqui de conexão, o quão passivo ou ativo a gente é diante desses eventos que acontecem e como a gente manifesta isso, como a gente pode
trazer o nosso olhar e trazer a construção de novas realidades a partir de um dado cenário que a gente está vivendo agora, certo? Desses fins e começos. Lembrando, a gente vai ver esse slide a exaustão. Então, nós estamos nesse marco que é o eclipse de março e estamos aqui nesse mesmo mês de março. Já teremos o ingresso de Netuno em Áries no dia 30 e vamos, né, deixei os cards aqui para vocês, vamos ver essas labaredas de fogo incentivadas pelo ar do Urano em Gêmeos, também Júpiter mudando de signo lá em junho. Então, para a gente ter sempre essa noção sistêmica do todo, certo? Vamos dar uma olhadinha nesse mapa, que é o X da questão aqui para a gente. Então, nós temos o equinócio para o Brasil, tirado para o Brasil, é o ingresso a 0 grau. Parece que não está a 0 aqui, gente, mas tá? É porque tem tanto planeta aqui nessa casa 1. Então, algumas coisas para a gente manter, primeiro do macro e depois a gente vai para o específico de Brasil. Vamos falar de aspectos e de condições celestes primeiro. Então, nós temos algumas posições para pensar, como eu já falei da retrogradação, Mercúrio em Áries, Vênus em Áries está no seu exílio. Então, se você é novo para astrologia, um planeta pode estar mais à vontade ou menos à vontade, dependendo do signo que ele está. De novo, sem bom ou ruim, gente, são expressões mais fluidas e expressões onde existe um contraste. E não necessariamente o contraste seja ruim, existe um contraste de tipos de ação. Vênus, por exemplo, rege Libra e Touro. Então, quando ele está em Áries, ele está no seu exílio, ele está fora de casa, porque ele estaria em casa, nesse exemplo, em Libra, certo? Então, ele está fora de casa. Temos também o Júpiter exilado, já que ele rege o signo oposto, Sagitário. Temos o Marte na sua queda, porque ele está exaltado em Capricórnio, então em queda em Câncer. Temos essas condições celestes. O grande ponto, nós vamos ver que está cheio de bons aspectos, mas para a gente não se enganar, de olhar primeiro o que é mais importante, que são as conjunções, os aspectos lentos, os aspectos desafiadores. E aqui nós temos muitas conjunções, já que nós estamos nesse momento de fins e começos, vários planetas, como a gente vem conversando bastante, você que acompanha o canal sabe, entre Peixes e Áries. E aqui nós temos para o Brasil o reforço do ascendente em Peixes, que reforça esse lado Áries e Peixes, o ascendente está ali. E a famosa conjunção Saturno-Netuno, que cai, olha o que cai de planetas na casa 1 para o Brasil, que em astrologia mundial é o próprio povo, o comportamento do povo, o estado de ânimo do povo. Então tem muito lado de destaque para o próprio povo, né, para a expressão coletiva dessa população, né? Nós temos uma lua, no equinócio, gente, o sol sempre estará em Áries, mas a lua não. A lua está em Sagitário, um outro signo de fogo, o que traz, de novo, especialmente para o mapa do Brasil, o elemento fogo em destaque, já que para o Brasil o meio do céu está em Sagitário, não é para o mundo todo, mas para o Brasil tem mais esses componentes de fogo. A lua em Sagitário fala, a gente está vendo, então, os temas que estão mais latentes através desses aspectos, no mapa do ano novo astrológico. Não falei uma coisa importantíssima. O mapa do ano novo marca o ano. E depois a gente vai tirando a cada trimestre, então tem o equinócio, depois a gente tem o solstício lá em junho, em Câncer, e aí a gente vai vendo esses trimestres. Mas o ponto principal, o tom maior é o equinócio de março, por ser o ingresso do novo, né, do ano novo astrológico. Então esse mapa, ele vale por um ano. Então essas conjunções todas, a posição da lua em Sagitário, essa tônica vale para o ano. Então nós temos como destaque, a lua em Sagitário fala dos temas, eu já vou voltar para os aspectos aqui que eu quero detalhar aqui. A lua em Sagitário, na minha opinião, vai trazer muito esse tema do exterior, da imigração, das relações diplomáticas, até porque ela está numa casa 9, que também é a casa do judiciário, também é a casa das leis. A gente está vendo momentos muito tensos, não só no Brasil, como no mundo, em vários locais.
E aí eu quero destacar o ponto principal, que é essa conjunção Saturno-Netuno, numa área angular. Saturno está muito próximo, já considerado no ascendente. Netuno é o que faz o aspecto mais próximo com o Sol a 0 grau, o Netuno a 29 graus de Peixes, que é o famoso grau anarético, é o último grau, onde parece que aquele signo está espremendo tudo que dá daquela situação, daquela passagem, antes de começar a próxima. Então, o começo e o final dos signos, o início, quando ele está iniciando e aquela energia nova, imagina, a gente está saindo de um Netuno em Peixes, onde ele está domiciliado, onde ele fala a mesma língua, para um Netuno em Áries, também tem vídeo aqui falando sobre isso, que é muito antagônica às energias. E lembrando que o Netuno vai entrar em Áries somente 10 dias depois desse equinócio. Então, logo no dia 30 de março, a gente já tem o Netuno entrando em Áries. Então, aqui, ele marca para o ano esse final, esse grau 29, dessa finalização de ciclo, desse lado coletivo, né? Os nossos ideais coletivos em Peixes, e a gente entra com ideais coletivos em Áries, que vai falar muito de liderança, de empreendedorismo, um lado mais bélico, um lado tenso, aqui nesse início de transição que está. E esse mesmo Netuno a 29 graus é o aspecto mais próximo do Sol, que é a nossa consciência, a nossa luz, né, coletiva. Então, a identidade coletiva aqui nesse caso, falando coletivamente desse mapa. Então, o Netuno traz esse tom forte de dissolução, né? O Sol também é o regente de lideranças, a gente tem o Sol também como um regente de líderes. Nesse caso, para o Brasil, eu vou fazer muito essa ressalva, porque muda de país para país, a gente tem o Sol regendo a sexta casa, o Netuno já conjunto ao Sol, então sugere uma preocupação com temas ligados à saúde pública. A casa 6, como todas as simbologias na astrologia, é difícil a gente falar numa linguagem simbólica, né, gente? Porque é aquela luz que vai no prisma, né? Ela se divide em várias possibilidades. E a gente fica sempre tentando analisar esse momento com essa visão de helicóptero da astrologia. A casa 6 é uma casa que fala de saúde pública, de prestadores de serviço, né? Em geral, tudo que a gente precisa para funcionar está ligado, né, à saúde, esse é um dos aspectos. E me vem também, por conta da conjunção Sol-Netuno, também ter um quê ligado à vitalidade, poder estar mais diluída. Então, e aqui a gente pode também pensar nisso em vários aspectos. E nos aspectos de liderança, né? Não só nos aspectos de casa 6, mas como Sol, como princípio de liderança. Então, aqui nós temos um aspecto coletivamente para todo mundo, está marcada essa conjunção Saturno-Netuno. No Brasil cai numa posição angular. Eu acho que a gente vai ver aí, quando a gente tem esse monte de planetas numa única área, que é essa área do comportamento do povo, a gente está trazendo vários assuntos para destaque numa posição angular como essa, né? Então, olha só, gente, nós temos o próprio Sol, regente da casa 6 para o Brasil, nós temos o Mercúrio, que já é um significador de comunicação e mídia e notícias em destaque, ele está regendo a casa 4, né, que é Gêmeos, e a casa 7, que está aqui em Virgem, né? Então, os temas ligados à casa 4, que é propriedade, estrutura, as estatais, o agronegócio, o clima, né, as tradições de um povo. Então, aqui está em destaque, aqui, fora os temas de comunicação, né? Nós temos o Mercúrio ainda em conjunção com o Sol, apesar de a 7 graus, o Sol a 0, está conjunto. Temos a Vênus aqui em Áries, retrógrada, ambos retrógrados, tá? Então, nós temos no mapa do ano a marcação dessas idas e vindas, em termos de comunicação, de notícias, mídia, Mercúrio, em termos de economia, relações, acordos, diplomacia, Vênus, que aqui rege a casa 3, também o reforço de mídias, de comunicação, de notícias, certo?
Essa casa 3 também está muito evidenciada, porque olha só, o único aspecto de Júpiter aqui no mapa, primeiro que ele está posicionado na casa 3 de mídias, de notícias, de informação, da mente coletiva, e ele é o único aspecto, é a oposição com a Lua do Júpiter, né? Tá vendo o Júpiter aqui? O único aspecto dele é a oposição com a Lua, que é o regente da Lua, né? A Lua está em Sagitário, regida por Júpiter. E não só isso, né, gente? Júpiter é o corregente de Peixes. Então, o Júpiter aqui trazendo essa oposição entre a casa 3, que é uma casa de comunicação, de notícias, que tem um componente uraniano, talvez notícias surpreendentes, já prometido por trânsito pelo ingresso de Urano em Gêmeos em julho. Então, essa questão de notícias surpreendentes, questões de tecnologia muito disruptiva, eu imagino, novas redes sociais, novas formas de comunicação, isso já é uma promessa por trânsito, certo? No mapa do Brasil, a gente tem um reforço de um Urano aqui, que traz esse lado de notícias surpreendentes, e essa oposição entre casa 3 e casa 9. Então, como eu disse, né, a Lua duplamente falando de assuntos ligados à imigração, a comércio internacional, diplomacia, temas religiosos, temas jurídicos, STF. Por que eu falo duplamente ou triplamente? Eu acho que é triplamente. Porque a Lua está em Sagitário, que é um significador de todos esses temas. Ela está na casa 9, que é a casa de todos esses temas, oposta ao seu dispositor Júpiter, regente de todos esses temas. Conhecimento jurídico, relações internacionais, em uma oposição, gente. Isso é uma oposição importante nesse contexto. Então, a gente pode imaginar uma série de situações aqui que envolvam esses temas de imigração, de tudo que a gente já está vendo, né, gente? Não é nada muito novo agora. A gente tem só uma escalada de uma série de assuntos tensos por conta desses ingressos todos em Áries que a gente vai ver, em termos coletivos no mundo. E aqui a gente fala de excessos também, né? Os excessos de Júpiter é o que excede, o que vai além, né? O que não vê muita medida, é uma desmedida. A casa 3 também é uma casa de transporte, de mobilidade. Então a gente pode imaginar, como tem um Urano aqui, algo mais revolucionário. Me ocorreu assim, será que manifestações que parem o trânsito ou que tem a ver com como a gente já viveu antes, que usa essa questão de rodovias e vias para ter alguma questão de protestos. A gente está falando de Urano, que é um rebelde, com Júpiter, que excede e está numa oposição. A gente vê de novo que o Júpiter é o único aspecto dele. Então temos uma evidência de casa 3. Outro ponto importantíssimo, que poderia até ser o primeiro ponto tocado, às vezes a ordem hierárquica das importâncias, é o dispositor Marte, que é o dispositor de Áries. Ele rege Áries, então Marte também tem um papel de destaque. Marte, como eu falei no início, está em queda, em Câncer, não é a melhor posição. Tem um vídeo aqui explicando a passagem estendida de Marte por Câncer. Se você quiser entender melhor isso, tem vídeo aqui no canal explicando essa passagem. Então, e aí eu acho que a gente tem uma sorte nesse mapa do ano, que é o que me dá um pouco de esperança nesses aspectos tão bélicos que a gente está vivendo, de conflito, que é o fato, por exemplo, por signo já tem uma quadratura, tá, pessoal? Porque o Marte em Câncer, ele quadra arquetipicamente, né? Ele quadra simbólica, os signos estão em quadratura entre si, Câncer e Áries. Aqui não há quadratura por grau, o que eu acho uma sorte. Poderia estar em grau muito próximo, mas não está porque o Marte já está a 20 graus de Câncer. Então não há uma quadratura por grau, mas há uma quadratura por signo, pela simbologia do signo. Então aqui a gente tem o que torna esse mapa do equinócio com potências de iniciação, né? Potência de estímulo, porque a gente está falando desses signos cardinais, signos iniciadores. Então a gente tem nesse mapa muita mutabilidade, mas temos uma pontuação de signos cardinais, especialmente sendo essa turma aqui toda, né?
Sol, Mercúrio, Vênus e o Marte está aqui em Câncer, que é um signo cardinal. Então ele tem uma importância, né? Aqui está na casa 4 ainda deste mapa, que é essa casa das tradições, do agro, do clima, né? Da terra. Então aqui a gente tem o Marte posicionado. Onde tem Marte, tem sempre uma provocação, tem um estímulo, tem um motor, e ele está fazendo bons aspectos. Esses bons aspectos, pessoal, ele vem depois de toda essa análise de conjunção, de conjunções importantes que estão marcando o ano, e a gente tem essas saídas para a gente pensar, né? As saídas de inovação, as saídas de notícias e alternativas diferentes do convencional, com o Urano ali, pensar diferente, pensar fora da caixa. A gente tem o Plutão, que é um símbolo de poder, na casa 11, que é a casa do legislativo, do Senado, dos parlamentares, está fazendo bons aspectos, vamos ver o que acontece. E temos a quadratura para com o ascendente, né? A casa, o meio do céu quadra aqui o ascendente, né? E temos o Sol também está quadrando o meio do céu, certo? Deixa eu confirmar aqui, está quadrando o meio do céu. Temos essa galera quadrando no meio do céu, todo mundo, tá? Então todas essas, o Saturno, o Netuno, o Sol, temos essa galera aqui quadrando o executivo, lideranças, que é o que representa a casa 10. Então, casa 10, executivo, casa 11, legislativo, né, legislativos parlamentares, e casa 9, o judiciário, que tem a ver com leis, com religião, com temas legais, imigração. O Júpiter também tem a ver com o clima de confiança. Júpiter é o grande benéfico, um clima de confiança, de fé, e ele está fazendo uma oposição à Lua, que é esse emocional coletivo do povo, né? Então, a gente olhar onde estão as saídas, apesar de não serem os aspectos principais, onde que estão as saídas, porque Sagitário com Áries tem um aspecto de trígono. A gente tem essa energia de fogo para a gente mobilizar, para a gente pensar. E Sagitário é um signo otimista, um signo para ver o copo meio cheio. Aqui a gente precisa cuidar dos exageros, e eu estou falando do ponto de vista mais coletivo, onde são os temas, aí mais por astrologia mundial, como a gente pode pensar isso do ponto de vista coletivo, que são esses temas diplomáticos de imigração, que eu acho que vão falar alto coletivamente, certo? Só por curiosidade, gente, vamos ver aqui. Aqui eu coloquei um slide de novo para a gente pensar no grande tema, que para mim é Netuno, e aí não tem como dissociar Netuno de Saturno, porque eles estão cada vez mais juntos, certo? Então a gente tem todo esse lado netuniano para a gente pensar na conjunção, lembra que é muito Netuno na conjunção, da gente cuidar muito da sombra, da fuga da realidade, das desilusões, das confusões, da falta de clareza, e eu acho que coletivamente a gente está vivendo essa falta de clareza, e aí que a gente precisa olhar para o lado luz, olhar com compaixão, espiritualidade, a gente poder se elevar, buscar inspiração, buscar o divino, né? A gente poder olhar de um outro lugar mais alto e cuidar das confusões que, especialmente por estar aqui colado no ascendente, essa confusão e essa falta de clareza está muito latente nesse mapa, e a gente precisa, então, usar o Saturno-Netuno. É uma conjunção difícil, mas a gente está sendo confrontado com a realidade. Ao mesmo tempo que nós temos todas essas características netunianas fortes para cuidar, a gente tem o auditor ali, Saturno, não saindo da cola e trazendo o lado da realidade. Se Netuno sonha e fantasia, Saturno dá um choque de realidade. E Saturno também está em conjunção com o ascendente, quadrando o meio do céu, e em posição de destaque angular nesse mapa para o Brasil, certo? Gente, por curiosidade, eu coloquei aqui só para vocês verem, quando a gente tira o mapa para outras localidades, a gente tem uma outra composição de mapa. Por isso que é importante a gente ver os aspectos que estão no céu, porque aí eles estão no céu para todo mundo. Quando a gente posiciona nas casas, pela localidade, a gente tem um mapa para aquela latitude, para aquela longitude.
A gente vê que para os Estados Unidos, todo esse stellium para quem é novo na astrologia, é uma conjunção ali de planetas teoricamente no mesmo signo, mas eles estão no limiar todos de quase entrar em Áries, cai na casa 2 dos Estados Unidos, que é uma casa de economia, é uma casa de recursos, de valores, muito foco em economia. E aí vocês veem que já muda, né? Muda. Todas as posições planetárias são as mesmas, tá, pessoal? Olha lá, Marte em Câncer, a Lua, tudo isso, nada disso vai mudar. A Lua em Sagitário, lá no meio do céu dos Estados Unidos. E o que vai mudar é a casa onde cai o ascendente, por exemplo, em Aquário, que aí fala mais dessa liberdade, do novo, de inovação, trazer esse lado rebeldia, enfim, questionamentos. Então aqui tem Aquário, mas só por curiosidade. E também varia o tipo de casas que a pessoa usa. Muita gente na Europa acaba usando, eu vejo muita gente usar casas iguais, eu estou usando Plácidos aqui, casa 11 para a Inglaterra, Reino Unido, que aí é uma casa do legislativo, em termos de astrologia mundial. Em termos de Senado, parlamentares, toda essa parte legislativa tem um destaque aqui para a Inglaterra, que aí vai Gêmeos no ascendente, com Júpiter no ascendente, que traz à tona essa questão de imigração de novo, quando a gente fala de Júpiter, e de Sagitário aqui bem num eixo angular, ok? E a gente vai ver aqui para os países da Europa, eu tirei alguns pontos aqui por razões óbvias de todas essas questões de guerra que a gente está vendo e de acordos diplomáticos, que eu acho que é o grande tema dessa oposição de Lua e Júpiter, né? Especialmente a Lua sendo uma posição de destaque, o seu dispositor, né? O seu regente em oposição, eu acho que isso vai estar muito latente. E nesses países o ascendente vai para Câncer. Para começar, nós temos a oposição Marte no ascendente, que traz toda essa questão de guerra, de conflito, certo? O ascendente aqui, no caso, está em Câncer, né? O Marte também, essa questão, eu ia falar do Câncer no sentido de nacionalismo, né? Ou nossas raízes, as nossas nações, as nossas bases, o nosso clã. Então a gente vê a Rússia e a Ucrânia está muito perto por conta da posição geográfica, só vocês vão ver que muda o grau, né, do ascendente, ambos com a posição de Saturno e Netuno angulares na casa 10, que é outra posição de destaque, certo? Israel, também com ascendente em Câncer, Marte ali, que é um planeta mais bélico, com o stellium, com vários planetas ali. Eu não falei de um ponto super importante, gente. Tanta coisa. Nós temos, então, o Sol conjunto a Netuno, e outro ponto importantíssimo desse equinócio é a conjunção com o nó do norte. Olha quantos temas que essas conjunções estão abarcando, né? Que é o nosso norte coletivo, né? O nó do norte e o nó do sul são super importantes. Por a gente estar em meio a eclipses, o que não acontece sempre em equinócios, porque depende do eixo que os eclipses estão. Mas, como vocês sabem, a gente vai ter o último eclipse em Áries no dia 29, ele está perto do Sol, porque os eclipses sempre acontecem perto dos nodos, né? Então, aqui a gente tem essa bússola coletiva, o nó do norte, nesta conjunção ali já em Peixes, conjunto a Netuno, que foca muito nessa dissolução, da gente finalizar as tarefas que a gente não fez e antes de começar esse novo ciclo tão fogo. Então agora a gente está nesse limiar, essa mudança de estação, né? Essa mudança entre águas profundas piscianas, onde inclusive temas ligados a inundações, enchentes, temas ligados às águas, e depois a gente vai ver mais temas ligados a fogo, que é até um cuidado com esses temas de fogo, fogão ligado, incêndio, todas essas coisas, porque a gente tem uma energia de fogo muito latente. Mas o nodo agora é um outro indicador desse norte de fim de ciclo e começo de ciclo, né? De fazer as lições de casa, de ver o que não serve mais antes de começar um ciclo absolutamente novo, renovado. Então a presença do nó do norte é de suma importância aqui para Israel numa posição de destaque. Todas essas diluições de estrutura que a gente está vivendo coletivamente. Caindo estruturas e, enfim, eu vou falar muito mais no vídeo Netuno-Saturno, tá bom? Fiquem ligados.
Eu coloquei aqui para Portugal, que os nossos queridos e queridas ouvintes de Portugal, me fala de onde você está ouvindo, se é de algum desses países, vou adorar saber de onde você escuta. Mas Portugal é muito querido, todos são, mas é nosso país que divide com a gente toda essa questão cultural, de idioma, e que eu sei que vocês estão aqui por essa razão, claro. Então, para Portugal, a gente tem, olha só, aí vai para o ascendente em touro, com Urano ali no ascendente. O que será de inovador, de disruptivo, que abre esse período com Urano aqui? Vocês que estão me escutando de Portugal, quando a gente faz... claro, tudo isso, gente, a minha visão limitada do que eu consigo ver, né? E quando a gente está falando de um país que não é o nosso, onde a gente não vive, não vê as notícias cotidianamente, claro que vai me escapar um monte de coisa aqui. Então, se você tiver coisas para comentar, vai me ajudar, inclusive. Então, esse romper com o novo, surpresas surpreendentes desse Urano cravado aqui no ascendente para Portugal, o Plutão cravado ali, Plutão, poder, crises, cravado ali na casa de lideranças do executivo de Portugal, e essa galera aqui dividida, Saturno e Netuno, ainda aqui na casa 11, e o Sol ali já, Sol, Netuno, essa galera aqui, né, já na casa 12, que é uma casa também que aí reforça o lado de dissolução, né, reforça o lado de lidar com o que a gente não estava querendo lidar, né? O casa 12 traz à tona o que estava oculto, o que estava escondido. Galera de Portugal, me conta aí como que vocês estão vendo essas notícias, o que faz sentido aqui para vocês, de tudo que eu comentei e de repente dessas posições. O aquário ali no meio do céu, né, que é um ponto importante de protestos, de questionamento. Como eu disse, a gente está coletivamente, quando um aspecto é de conjunção, coletivamente no mundo a gente vê isso pipocar de várias maneiras, como está acontecendo agora, certo? Em termos diplomáticos, em termos de geopolítica, em termos de poder mudando de mãos, conflitos e por aí vai, o que o noticiário está mostrando para a gente, né? Pessoal, agora meu slide de obrigada não estava aqui, mas me conta, deixa eu voltar aqui para a nossa jornada, me conta como isso ressoa para você, de onde você está vendo. E eu quero desejar, já que vale por um ano cheio de potência, com todas as inflexões e conflitos, que a gente desperte o que tem que despertar de finalizações, novos começos. A gente se vê no próximo vídeo. Dá like, se inscreve, comenta aqui para eu saber. Até o próximo. Beijo enorme.